escutamos nas leituras este tempo propício, tempo de conversão, tempo de mudança de vida, tempo de termos uma maior intimidade com o Senhor, esta preparação para a grande semana, Semana Santa, e especialmente a solenidade da Páscoa, a vitória da vida sobre a morte. Ouvimos então este convite a não endurecer o coração, não nos fecharmos para a relação com Deus, mas estarmos sempre abertos. E se temos esta abertura para com o Senhor, no tempo propício nós vamos produzir frutos, e frutos em abundância. No Evangelho nós escutamos Jesus é interpelado por um escriba. O escriba chega junto de Jesus, faz uma pergunta que no primeiro momento pode parecer até bem fácil de ser respondida. Ele pergunta para Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ora, se a gente analisa o primeiro mandamento em relação a 10, pode ser um pouco mais fácil, porque nos 10 mandamentos nós temos os primeiros em relação a Deus e os outros em relação ao próximo. E aí Jesus faz aqui esse resumo: amar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e ao próximo como amamos a nós mesmos. Mas, para o povo hebreu, eles não tinham apenas 10 mandamentos, eles tinham mais de 600 decretos. Imagina, mais de 600, como escolher aquele que é o mais importante? Por isso o escriba pergunta para Jesus, para ver se conseguia deixar Jesus sem saída. Mas, para a surpresa dele, escutando a resposta de Jesus, ele então vai perceber que de fato Jesus vai responder com muita propriedade. E aí ele percebe que Jesus realmente é alguém que tem algo diferente. Jesus falando isso, pode também parecer que com a resposta de Jesus seja fácil de praticar, mas na verdade só se torna fácil se a gente olha para Jesus. Jesus não só falou, ficou na teoria, mas Jesus, em primeiro lugar, colocou em prática. Ele tinha uma grande intimidade com o Pai. Na verdade, estava com o Pai e se encarna, assume a condição humana. Por isso, ninguém melhor do que Jesus para amar a Deus, o Pai, com todo o ser, com todo o coração, e amar o próximo como Ele é o grande modelo, o grande exemplo. No Antigo Testamento já existia esta orientação de amar o próximo, porém esse diferencial, Jesus é aquele que ama até as últimas consequências. No caso, Ele que vai oferecer a sua vida em resgate da humanidade. Poderíamos imaginar, talvez a gente pudesse dar a vida para outra pessoa, pessoas que a gente tem uma grande intimidade, nossa família, pai, a mãe, avô, avó, filho, filha, irmão, irmã. Talvez a gente faça qualquer coisa, mas Jesus, Ele oferece a vida por aqueles que estavam não em comunhão com Deus, mas em desacordo com Deus, podemos dizer, desobedientes, e Ele, pela obediência e pela sua entrega, vai reconciliar a humanidade com o Pai, oferece a sua vida, não por uma ou duas pessoas, mas oferece a vida por toda a humanidade. Claro que este oferecimento de Jesus, Ele é livre, Jesus é obediente até as últimas consequências, e a sua entrega, só teremos o benefício da entrega de Jesus se nós também trilharmos este mesmo caminho. Se, a exemplo de Jesus, também quisermos ter essa intimidade com o Pai e o próximo. Às vezes, talvez, seja até um pouco mais fácil a gente ter a intimidade com o Senhor, estarmos aí firmes na oração, lermos a palavra de Deus, porém muitos não dão o outro passo, amar ao próximo como a si mesmo. Aí é que talvez a dificuldade seja um pouco maior, porque a relação com Deus nós podemos ter em qualquer lugar, no trabalho,
no dia a dia, porque temos essa intimidade no nosso coração, no nosso pensamento. Porém, amar o próximo, amar o outro, implica ter um relacionamento, implica uma boa relação, implica o respeito, implica a acolhida. E isso talvez a gente faça com pessoas mais próximas. Mas Jesus diz: amai ao próximo como a si mesmo. E o próximo é aquele que se aproxima de nós. E talvez tem gente que se aproxima que a gente não tem assim uma grande admiração. Tem gente que às vezes até nos deixa um pouco irritados. Pessoas que às vezes são difíceis. Então, são para essas pessoas, para todas as pessoas, Jesus nos convida a amar como amamos a nós mesmos. Então, se às vezes alguém nos aborrece, às vezes alguém, só a presença da pessoa, só de olhar a pessoa, a gente já não se sente bem. Devemos nos educar a acolher mesmo aqueles que nós não temos uma boa relação. Esse convite de Jesus é para todos. É fácil? Não é fácil. Mas se Jesus fez isso e Jesus fala para fazer, então é possível. Não é fácil, mas é possível. Por isso, peçamos ao Senhor, já que Ele pede isso, que Ele nos ajude a acolher, nos ajude a estarmos então em sintonia, a termos o respeito e a acolhida com todos aqueles que se aproximarem de nós. Peçamos ao Senhor que fez isso na sua vida, e assim como Ele se entregou pela humanidade, através dele e por meio dele, possamos também dar o exemplo, possamos dar o testemunho. Também temos essa grande figura, São José, homem justo, homem fiel, cumpriu bem a sua missão. Possamos também cumprir bem a missão que cada um de nós tem do Senhor. Cada um deve descobrir a missão. Por isso a importância da intimidade com o Senhor, a importância da oração, a oração com a ação, a oração é a evangelização em sintonia com o Senhor, olhando o nosso modelo também, modelo de homem justo e fiel, modelo de São José. Possamos ser pessoas que façam a diferença, que continuem o processo de evangelização, o anúncio da Boa Nova, o anúncio do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.